Olá, meu nome é Darcio Guedes Júnior, estou à frente aqui do Fundo Nacional de Saúde, uma unidade da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento federal do SUS. Hoje vamos abordar tanto da parte normativa, como também uma série de serviços que estão disponíveis para os estados, municípios e prestadores de serviços na lógica do financiamento da saúde pública brasileira. Bom, nós temos que começar lá em 1964, quando foi criada a Lei 4.320, que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essa lei é um norte para todo e qualquer gestor público que atue na área de financiamento, então é muito importante que entenda um pouco do que traz essa lei. Depois da Lei 4.320, a gente vai falar da Constituição Federal, que diz lá no seu artigo 198, onde preconiza que ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes, descentralização, atendimento integral, participação da sociedade. Então, isso são as premissas que a gente tem hoje quando a gente fala da criação do Sistema Único de Saúde. E aí vamos falar um pouco da lei orgânica do SUS, que é a Lei 8080, que ela é 19 de setembro de 90, onde tem lá no seu artigo 9º, explicando exatamente qual é a direção do SUS. A direção do sistema de saúde ela é única, de acordo com o inciso 1º do artigo 198, sendo exercida em cada esfera pelos seguintes órgãos. Então, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pelas secretarias de saúde ou órgão equivalente, e nos municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente. Então, a gente já tem clareza aí das três instâncias, e é importante, na ótica do financiamento, a gente entender que esse financiamento ele é tripartite também. É responsabilidade do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Logo depois da Lei 8080, nós tivemos a Lei 8142, que organizou essa questão dos recursos que são utilizados no Sistema Único de Saúde. E dizendo lá no seu artigo 3º, no artigo 4º, é que para ser uma transferência de recursos, ela precisa ter o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde e o relatório de gestão que permite o controle, que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8080, além da contrapartida de recursos para a saúde e a comissão de elaboração do plano de carreira. Então, esses são os pressupostos necessários para que haja transferência para ações e serviços de saúde. Logo depois da Lei 8080, nós tivemos o Decreto 1232, de 30 de agosto de 94, que ele dispõe aí das condições e a forma de repasse regular e automático dos recursos que são transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal, colocado como está sendo aí. A transferência de que trata o artigo 1º fica condicionada à existência de fundo de saúde e à apresentação de plano de saúde aprovado pelo respectivo conselho, do qual conste a contrapartida dos recursos do orçamento do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Pouco tempo depois, nós tivemos a publicação do Decreto 1651, que também é importante, que é a comprovação da aplicação dos recursos transferidos, muito na lógica do dever de prestar conta, todo e qualquer recurso público necessariamente existe a obrigação da prestação de contas, Então, a comprovação da aplicação dos recursos transferidos aos estados e municípios, face-á para o Ministério da Saúde mediante prestação de contas e relatório de gestão, se vinculados a convênio, acordos, ajuste e outro instrumento congênere, celebrados para execução de programas e projetos específicos. E relatório de gestão aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, se repassado diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde. Então, quando a gente fala de transferência fundo a fundo, necessariamente a aplicação e a comprovação dessas despesas são realizadas por meio do relatório de gestão, como estabelece o Decreto 1651. Em 2000, nós tivemos uma lei que ela é muito importante, que é a Lei Complementar 101, que ela é a LRF, e que ela diz lá no seu artigo 8º da execução orçamentária e do cumprimento de metas. Então, todos nós estamos submetidos a esse entendimento da lei, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, no termo de que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, observando o disposto na linha C, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, esse é o decreto de programação financeira que todos nós seguimos a partir da publicação da lei, onde a gente estabelece quais são os limites de desembolso mensal
para cada uma das despesas, né? Tem esse parágrafo único que diz, né, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso do recurso. Quer dizer isso, gente? Quer dizer que o recurso ele tem uma finalidade, ele desde o nascedouro está explicando lá que a sua programação, o recurso deve ser utilizado para essa finalidade. E logo em seguida nós tivemos aí a publicação da Lei Complementar 141, né, que regulamentou tudo que veio desde a 8080 para facilitar o nosso entendimento na utilização dos recursos. E no seu artigo 18 é muito claro ao dizer lá que os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, de custeio e capital, a serem executados pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de saúde de forma regular e automática, dispensada a celebração de convênio e outros instrumentos jurídicos. Então, é por isso que toda transferência, 95% dos recursos que são transferidos aqui pelo Fundo Nacional de Saúde, são realizados fundo a fundo, como está colocado aí no artigo 18 da LC 141. Logo depois disso, nós também, no seu artigo 12, coloca que os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão do Ministério da Saúde para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde, né? Mais conhecido como ASPs, né? Os recursos da União previstos nessa lei complementar serão transferidos aos demais entes da federação e movimentados até a sua destinação final em contas específicas mantidas em instituição federal, em financeira oficial federal, observados os critérios e procedimentos definidos em ato próprio do chefe do Poder Executivo da União. O que isso quer dizer, gente? Que todo e qualquer recurso transferido pelo Ministério da Saúde, ele só pode ser feito diretamente para os bancos oficiais, nesse caso, Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que são feitos esses recursos, como é que são transferidos esses recursos, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho. Então, recentemente, não tão recente mais, em 2017, foi publicada a portaria 3992, né, que ela é do dia 28 de dezembro, e ela foi publicada no finalzinho exatamente para não atrapalhar o ano do exercício fiscal de cada um dos estados e municípios, onde nós tínhamos diversas contas e cada conta era aberta para a sua finalidade, né, na programática específica, e nós criamos duas contas, que inicialmente se chamaram de custeio e de investimento, né? Então, o que essas contas foram criadas? Elas foram criadas para facilitar a gestão do estado e do município, daquele gestor lá que muitas das vezes ficava aguardando o recurso de determinada política entrar para poder efetuar o pagamento, tendo o recurso na conta. Então, isso possibilitou a flexibilidade e facilitar a tomada de gestão de cada um dos gestores estaduais e municipais. E mais recentemente, a portaria 828, de 17 de abril de 2020, onde nós alteramos as nomenclaturas para dispor sobre os grupos de identificação de transferências federais e dar mais clareza para o gestor estadual e municipal para que servia a aplicação daquele recurso. Né? Antigamente nós chamávamos de custeio e passou a se chamar manutenção, então tudo que é necessário para manutenção de de uma unidade de saúde, de um serviço, é utilizado e colocado nessa conta de manutenção. E uma outra conta que passou de ser de investimento para estruturação. Para quê? Para ampliação dos serviços, aquisição de equipamentos, toda a parte de obra que está aqui nessa outra conta que é a parte de estruturação. Então, a partir daí, né, começou na 3992, onde unificamos as contas para que tivessem apenas duas contas, aí atualizamos para 2828, onde nós tivemos aí clareza de que para que funciona cada uma dessas contas. Ah, Dácio, e onde é que nós podemos verificar onde estão sendo transferidos esses recursos? Todos esses recursos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Saúde, que a gente vai apresentar a partir de agora. Bom, esse é o endereço do portal do Fundo Nacional de Saúde, portalfns.saude.gov.br. Esse é um portal de serviço onde vocês vão encontrar diversas informações que ajudam ao gestor estadual e municipal a identificar cada uma das transferências que são realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde. É importante dizer que são realizadas transferências do primeiro dia útil do ano, né, até o antepenúltimo dia do ano, onde nós estamos sempre focados em fazer com que o recurso chegue a tempo e a hora
e essas informações fiquem disponíveis não só para os gestores estaduais e municipais, mas para toda a sociedade. E esse portal tem essa finalidade. Então, lá vocês podem clicar lá na aba de consulta e verificar cada transferência, para que é, quando foi feita, qual é o banco que recebeu, qual é a conta que recebeu, né, e com o instrumento que legitimou essa transferência, de modo a facilitar o planejamento e organização das informações que vocês têm aí em cada um dos municípios. Uma outra funcionalidade que é super acessada no nosso portal são os painéis de informações, onde a gente tem todas essas informações de forma agregada. E aí eu vou citar aqui algumas delas que eu acho que facilita muito o entendimento. Então, tudo, por exemplo, que for relacionado à plataforma Mais Brasil, que forem celebrados em algum momento convênios ou contratos de repasse com o município, ou até com algum prestador de serviço do município, vocês podem ter aqui nesse primeiro card aqui todas as informações sobre a execução, aonde que está o recurso, quanto que foi liberado, qual é a situação de cada um dos convênios, né? Nesse segundo card tem uma informação muito importante que nós divulgamos todos os meses, considerando a data do dia 30 de cada mês, do último dia de cada mês, o saldo disponível aberto pelas contas federais, né, que nós transferimos os recursos. Então, o que vocês vão conseguir verificar aí é a data do último dia do mês anterior. Então, isso dá uma noção para facilitar para cada um dos gestores quanto que tem em cada conta e fazer a vinculação com cada uma das transferências. Esse terceiro card, ele é super importante porque ele enumera cada um dos repasses que são feitos fundo a fundo. Lá você identifica qual é a finalidade do recurso, qual foi o instrumento que vinculou, qual foi a ordem bancária que gerou esse pagamento, aonde que ele foi depositado, né? Então você vai conseguir, inclusive, ver ajuda muito na lógica do planejamento, já que a gente está falando sobre isso, nos últimos 10 anos, quais foram os repasses que o município recebeu, e vocês vão ter lá uma grata surpresa de identificar os recursos que foram transferidos, né? Nós fizemos, em função de tudo que a gente passou e está vivendo aí, um card específico para os repasses do Covid-19, né, onde tem todo o recurso que é específico para a utilização, e é importante esse alerta de dizer que recursos que foram transferidos para o Covid devem ser utilizados exclusivamente para o enfrentamento do Covid, não tendo a possibilidade de utilização em outra necessidade, né? Nós fizemos também aí um painel de instrumentos de investimentos. O que isso é importante, gente? Quando vocês estiverem fazendo o planejamento de vocês no município, vocês conseguem identificar aqui quais foram os investimentos que foram feitos dos últimos 10 anos. Aonde estão as unidades básicas de saúde, onde estão as UPAs, onde estão os hospitais que tiveram recurso federal, e a gente mostra isso georreferenciado para vocês entenderem, e isso pode facilitar muito o entendimento e como é que vão ser feitos os novos investimentos. Muitas das vezes, a gente quer investir para equipar uma unidade, a gente não consegue perceber como é que isso vai tratar dentro da rede, e esse card, ele ajuda muito isso. Temos um card aí falando dos termos de execução descentralizada, que são voltados mais para a área federal, é a transferência aqui entre os órgãos federais, né? Temos um card importante, considerando que a saúde, né, pela emenda constitucional 86, ela tem no mínimo 50% das emendas parlamentares. Então nós fizemos um card onde vocês conseguem identificar quais foram os parlamentares que beneficiaram os municípios com recursos de emendas parlamentares e a situação de cada um deles. E esses três últimos aqui, que eu acho que são muito importantes para quem pensa na lógica do planejamento, né, que é um card quando a gente fala dos equipamentos. Então vocês podem verificar que nos últimos 10 anos, o que foi solicitado e o que foi aprovado de equipamentos por unidade de saúde, por ambiente, né, de acordo com a RDC, e os serviços que esses equipamentos estão vinculados. Dácio, por que isso é super importante? Porque isso vai te ajudar no teu planejamento de como é que você vai solicitar novos itens. Muitas das vezes tem um equipamento que ele já está obsoleto, que precisa de substituição, e isso vai te facilitar muito o entendimento de saber quando foi que isso foi financiado, né? Um outro card que é muito importante também, que é uma card das obras fundo a fundo, como a gente falou lá no início, as transferências da saúde, na sua grande maioria, quase totalidade, são feitas fundo a fundo, e nós temos aí um painel de obras fundo a fundo, onde vocês vão conseguir verificar cada uma das informações das obras que estão em andamento ou que foram entregues ou financiadas com recursos federais. E esse último que a gente está chamando aí de Invest Sugestão é um relatório dinâmico, onde todo e qualquer gestor pode fazer aí um raio-x da situação atual
dos seus recursos, do que recebeu. Isso é muito importante porque muitas das vezes tem alguma pendência para que vocês recebam parte de um recurso, falta uma sinalização no sistema, falta inserir uma foto, falta colocar uma medição, e esse relatório vai mostrar isso para vocês com clareza do que é que o município recebeu, do que o município tem a receber e de que forma isso pode ajudar na lógica do planejamento. A gente queria chamar a atenção para uma outra informação que é importante e pode dar muito subsídio na linha do financiamento, que é uma biblioteca virtual que nós temos no portal, onde tem diversos manuais sobre a execução. A gente sabe que utilizar recurso público é uma coisa que é complexa, que precisa de atenção e precisa de conhecimento. Então, nós estamos disponibilizando diversos manuais, diversas cartilhas de que forma isso pode ser utilizado para que você não tenha nenhuma dificuldade no momento da execução e principalmente da prestação de contas dos recursos que foram transferidos pelo governo federal. Para facilitar, gente, também nós criamos alguns aplicativos que podem ajudar vocês aí a ter acesso de informação. O Fundo Nacional de Saúde ele está muito preocupado em fazer com que não só os recursos sejam transferidos ao tempo e à hora, mas também fazer com que o gestor tenha segurança na utilização dos recursos de saúde. Né? A gente está falando de recursos que são caros, são recursos que são importantes para a população, então a gente entende que quanto mais informação, quanto mais acesso a conteúdo técnico, né, e o recurso chegar a tempo e a hora, isso facilita muito o entendimento de qualquer um gestor que tenha essa obrigação e essa responsabilidade de melhorar e fazer com que a saúde das pessoas seja cada dia melhor. Como eu falei anteriormente, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta que está sendo trabalhada para integração, onde é um apoio para os gestores em saúde. É o que a gente diz, tem o livro de cabeceira, tem a ferramenta de cabeceira, né, onde vocês conseguem ter acesso a diversas ferramentas, inclusive acesso ao próprio DigiSUS módulo planejamento. A gente está fazendo a integração com eles, de modo que, se você entrar no DigiSUS planejamento, se você entrar no InvestSUS, vocês conseguem transitar para entender a lógica do monitoramento, do planejamento, como também da gestão. Por que isso é tão importante, Dácio? É importante porque essas informações elas são dinâmicas, então a experiência que nós estamos propondo a partir dessa ferramenta é na forma que você, enquanto gestor, você tenha uma visão do planejamento, tem a visão da prestação de contas, tem a visão da questão financeira em si, né, para saber o que você tem no banco, onde que está cada um dos recursos, e dos projetos que tem com o governo federal, tanto quando vocês estão propondo, como também na sua execução. Então, essa ferramenta tem esse papel de ajudar o gestor estadual e municipal e também os prestadores de serviço a ter acesso mais rápido na condução da sua gestão. Outra questão muito importante são os nossos canais de comunicação e informação. O primeiro deles, e mais importante, são as nossas superintendências estaduais do Ministério da Saúde. Cada estado brasileiro dispõe de uma superintendência que tem um corpo técnico muito qualificado, onde ele pode te esclarecer todas as dúvidas em relação à questão da transferência de recursos, informações de gestão e tudo isso que envolve financiamento em saúde. Então, é importante dizer que esse é o principal canal. Além disso, nós temos um 0800 que funciona das 7 da manhã às 20 horas todos os dias, de modo que a gente consegue aqui tirar todas as dúvidas. Tive um problema com o sistema, não consegui identificar o pagamento, tem alguma questão que a gente não está conseguindo entender como executa o recurso, podem utilizar esse canal, que é um canal super importante. Além disso, se for uma dúvida muito específica, lá no nosso portal, tem lá o Fale com FNS, onde você pode colocar lá a sua dúvida, a questão que está sendo trazida para você, e a gente vai encaminhar para cada um dos corpos técnicos aqui do Ministério para esclarecer e te dar a resposta. Se estiver passando por Brasília, nós também temos um atendimento presencial, podemos recebê-lo aqui para tirar qualquer dúvida. Então, está aqui o meu contato, que meu nome é Dácio Guedes Júnior, como falei no início, sou diretor executivo aqui do Fundo Nacional de Saúde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui à disposição. Essa foi a webconferência 3 sobre gestão financeira dos recursos do SUS. Muito obrigado.